Shalom, shalom, amados. Estou com aspecto, né, atípico hoje. Não tem problema. Aquele que for religioso não vai ficar aqui. Vai logo criticar e sair. Não tem problema. As motivações Deus conhece profundamente. E eu estava aqui refletindo, né, querendo deixar para vocês a Hebreus 12 como foco ali, o versículo que diz. Eu não estou com a minha Bíblia aqui agora. Eu tenho em mente. Você procura lá, por favor. Para nos desembaraçarmos do pecado, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, da vontade dele para as nossas vidas. Vocês já observaram, já refletiram? Aliás, antes de eu falar isso, até quem me despertou para esse aspecto aí, não que eu não estivesse também observando isso, mas essa pessoa, uma amiga muito especial, ela me mostrou mais claramente ainda. As pessoas hoje não têm se casado. Às vezes alguns homens falam que, vou casar pra quê? Se eu tenho sexo aí à torta e à direita, sem compromisso. E eu até falei pra ela, as pessoas, elas veem o casamento como algo, como presente o sexo. Não a família, não como instituição de Deus. Estão muito longe de pensar nisso. E isso só testifica aquilo que a Bíblia fala desse tempo que nós estamos vivendo. O desmoronamento dos valores de Deus, dos valores bíblicos para a família. Às vezes as pessoas querem até ter filhos e falam assim, já realizei o sonho, já tenho uma filha, um filho. Mas olha o tipo de semeadura que essas pessoas estão fazendo. Que tipo de referência haverá para a família? Que base haverá? Se você tem uma filha, um filho, você não quis ter uma família, você quer ter um filho tão somente. Mas e aí? Ele vai ficar solto pelo mundo? Para que Deus instituiu a família? Primeiramente a família. Quantas pessoas traumatizadas, quantas pessoas feridas, destruídas com depressão, quantos jovens se suicidando? Sabe por quê? Falta o ninho, falta a família, falta uma segurança. Porque a única coisa capaz de nos dar segurança, capaz de nos revelar o amor de Deus, claro, há quem não acredite em Deus. Os que não acreditam. E aí? Mas aqueles que querem ter paz, querem ter uma vida sadia, uma vida saudável, uma vida feliz, eles vão buscar sim, através da palavra de Deus, entender essa instituição família, casamento, a responsabilidade, porque Deus fez tudo tão perfeito. Eu não consigo nem encontrar palavras para falar. Nunca vou conseguir, nunca. Porque Deus é perfeito. Deus é santo, Ele fez tudo direitinho, tudo para nos trazer felicidade. E Ele fez pensando em nós. E a nossa capacidade, eu digo a nossa, porque eu também sou humana e estou dentro do mesmo. É uma escolha nossa. Querermos ser de acordo com a vontade de Deus, querermos fazer escolhas saudáveis, querermos obedecer, porque Ele nos deu livre-arbítrio e Ele não nos tomará aquilo que Ele nos deu. Né? Amor é uma coisa mágica. Me desculpe a palavra que eu estou usando, mas é uma coisa, é a maior força que tem sobre o universo, porque Deus é amor. Então o amor sempre nos puxará, sempre nos chamará, sempre nos atrairá, mas a nossa vontade Deus não tomará. Então nós queremos ter uma vida saudável, queremos caminhar em paz, em plenitude de vida, em integridade, queremos de fato a verdadeira felicidade. Talvez você até que está me ouvindo aí não acredite, mas experimente viver na vontade de Deus, experimente querer conhecer a vontade de Deus, experimente querer conhecer a palavra de Deus. Desculpa. Faça um teste e você verá que dará certo. Ainda que nós possamos nos frustrar em muitas coisas, vivendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus. Essa frustração não vai dizer nada, porque a nossa grande alegria é essa sensação de pertencimento a Deus. Essa sensação não, né? Às vezes é difícil de encontrar palavras, né, para poder explicar, para poder colocar em palavras aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Mas essa estabilidade, este equilíbrio que todos nós seres humanos precisamos, nós encontramos em Deus. E é só nele. Não é em nada aqui desta terra. Mas há parâmetros que Deus nos deu. E um deles é a família, sim.
Senão ele não teria feito. Quando ele fez a terra, começando lá no Gênesis, ele fez tudo. Ele fez Adão e disse, não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora. E eles estavam juntos, tiveram filhos, a instituição da família. Jesus veio numa família, ele nasceu num lar. Para que isso? Esse exemplo é vazio, ele não faz sentido? Faz todo sentido, amados. Então nós precisamos realmente, se queremos de verdade ser felizes, se não estamos felizes, precisamos fazer uma revisão das nossas vidas, dos nossos valores, naquilo que a gente tem crido, olhar, refletir. Então, amados, o que nós temos feito, o que estamos fazendo das nossas vidas? Que escolhas temos feito? Nos lembrando que Deus nos deu esse sentimento. Ele colocou em nós como bússolas que pendem, que apontam para a busca dele. Só que à medida que nós vamos nos afastando, nós vamos esfriando, nós vamos cauterizando a nossa mente, o nosso coração, fazendo escolhas erradas. Isso é muito grave. Mas ele não fez ninguém aleijado. Ele nos fez perfeitos e o tempo todo a bondade e a misericórdia dele nos seguem. Isso está lá no último versículo do Salmo 23. Sabe, lá no Antigo Testamento. Antes mesmo de Jesus ter vindo. Porque desde o princípio ao fim ele planejou tudo. Ele não tem início, ele não tem fim. Ele é o grande eu sou. Não dá para definir Deus. Mas com certeza tudo ele fez perfeito. E se você buscar conhecê-lo, você vai entender isso que eu estou falando. Nós temos a convicção que ele nos dá de que ele é e de que ele é perfeito, além da palavra dele falar. Mas tudo isso ele colocou nos nossos corações. Ele não nos deixou à mercê do pecado, à mercê dessa terra. Não. Ele é santo, ele é perfeito, ele é sábio. Ele é tudo. E nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, amados, no dia de hoje, que você possa parar, se você está se sentindo perdido, desorientado, infeliz, frustrado, deprimido, querendo se matar. Porque às vezes as coisas perdem tanto sentido, nós nos afastamos tanto de Deus, que nós achamos que não tem saída. Que o fim é desistir da própria vida. Mas não é. É você lutar com a ajuda dele. Porque quando você fizer a mínima ação, ele está ali. Ele se conecta com essa ação de você querer uma vida que vale a pena ser vivida. Porque você não é um fruto podre que caiu do pé. Você é filho do Deus Altíssimo, é filha do Deus Altíssimo. Você tem uma identidade que por mais que o inimigo queira te tirar, a sua vontade determinará a sua felicidade ou não. Com a ajuda de Deus, obviamente. Não é o nosso ego, não é a nossa mente sozinha, nunca. A nossa força, a nossa dependência, a nossa submissão, a nossa obediência tem que estar levada a Deus. Não é um boné, né? Que esse bonequinho aí que eu nem sei se ele é mal falado. Talvez até seja. Que vai determinar quem eu sou. Muito mais do que isso, é o Espírito de Deus que habita em mim, que habita em você. Caso você deseje realmente ser a habitação do Espírito de Deus. E Ele quer te usar. Ele quer te usar para revelar o amor dele. Ele quer te usar para você poder dizer que tudo que está aqui à nossa volta, né? A natureza, sabe? Cada plantinha, cada animalzinho, cada inseto, cada criança que nasce, cada pessoa que chega à tenra idade com os cabelos brancos, meus estão ficando brancos. Bastante brancos, e agora eu resolvi assumir. Isso tudo revela o cuidado dele, o planejamento dele, do início ao fim para as nossas vidas. Nada está solto, nada está abandonado. Apesar aí da realidade estar muito dura, das pessoas estarem frias, das pessoas estarem irreverentes. Mas ele disse que seria assim. E quando estivesse assim, o fim estaria muito próximo. Fim de quê? Do pecado e do reino dele em definitivo ser implantado. Você quer estar nesse reino? Eu quero. Eu quero. Você quer? O que nós precisamos tão somente querer. Mas querer está do lado dele. Querer está na força dele. Outra amiga minha ainda falou assim, que tem uma pessoa que gosta muito dela, que falou assim, olha, Jesus está voltando, você me avisa? Eu achei até engraçado. Você me avisa porque eu não quero ficar. Você que é muito ligado a Deus, aí você me avisa. Irmão, só está sendo avisado aqui.
Ele está voltando. Não se iluda. Lembre-se de Noé. Aquela história não é folclore. Ela é real, sabe? E nós vamos estar com ele. Nós somos eternos. Isso aqui é só uma capa, sabe? Que ele me deu. Mas o que é mais de precioso em você e em mim é esse ser espiritual que veio dele, que ele quer habitar. Não se esqueça disso. Então, amados, nos apartemos do mal, sabe? Nos afastemos. E quando for pra gente estar ali, é para nós levarmos o testemunho, para falarmos de Deus. Às vezes até no silêncio, mas com o nosso exemplo. Quando todos estiverem criticando, quando todos estiverem debochando, mesmo que a gente esteja em silêncio ali em oração, vamos fazer a diferença. Porque vivemos num tempo que não é fácil confrontar o mal. Quando vamos confrontar o mal, sabemos que estamos correndo até risco de vida. Porque por nada as pessoas estão agredindo, matando, não respeitando a vida. Tudo bíblico. Tudo como Jesus falou que seria, como a palavra de Deus fala que seria. Então, amados, estejamos vigilantes e nos apartemos. E esse apartar, principalmente do interior, porque Jesus ele andou no meio de pecadores, ele conviveu, ele comeu, sabe? Mas ele sabia da essência dele. E eu sei da minha essência. E você, se não sabe, se liga à sua essência. Se você quiser, é ser filho de um Deus Altíssimo, amoroso, lindo, perfeito, que quer a sua realização. Que pai, que mãe que não quer ver o filho feliz? Só um pai à mão que tá com a vida já entrega a Satanás. Né? Porque isso tem. Não nos iludamos, isso tem. Mas ainda assim, a palavra fala, se seu pai e sua mãe te abandonarem, eu estarei cuidando de você. Então você não está abandonado porque um pai físico, uma mãe física te deixou. A verdadeira família, como Jesus mesmo disse, quando chamaram ele naquele casamento. Maria, os irmãos estavam lá fora, o que ele disse? A minha família são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então se você faz a vontade de Deus, se você quer fazer a vontade de Deus, apesar de às vezes dizer assim, mas eu não conheço a vontade de Deus, ainda não conheço. Ei, há tempo, você está ouvindo isso aqui, há tempo. Vá conhecer a vontade de Deus através da palavra dele. Você tem um celular? Ainda que você não tenha uma Bíblia aí, muita pregação boa, muita gente falando de Jesus, algumas mentiras. Tudo aquilo que for muito fácil, aquilo que te prometer facilidade, ganhos próprios, que não for amor, é mentira, é ilusão. É o evangelho que quer sustentar a si mesmo, não quer a sua salvação. Então, cuidado, amados. Mas saiba que Deus tem cuidado de você, que Ele te ama como ninguém. Amém? Vamos orar? Paizinho santo, Paizinho querido, no dia de hoje, Deus, mais uma vez nos entregamos a Ti, Deus, te pedindo que nos leve ao arrependimento profundo dos nossos pecados, ó Deus. E o maior pecado é nos afastarmos de Ti, ó Deus, é não querermos viver no Teu amor, é não nos apartarmos do mal, ó Deus, é sabermos que o perigo está ali e ainda assim queremos nos lançar lá, Deus. Pai, dá-nos coração sensíveis, ó Deus. Nos traga de volta, Deus, se estamos afastados do Teu amor, ó Pai. Se as nossas dores, se as nossas decepções, frustrações, expectativas foram frustradas, ó Deus. Leva-nos de volta, Deus. O Senhor é o remédio perfeito para curar as nossas feridas, ó Deus. O Senhor é o Pai perfeito que nos dá colo, que nos aquece, que nos alimenta, que nos cura, que nos liberta, Deus. O Senhor nunca falta, o Senhor nunca falha, desde que nós queiramos te obedecer e te amar, ó Deus. Ensina-nos radicalmente, ó Deus, nos apartarmos do mal, ó Deus. Que toda ação de Satanás e seus demônios seja repreendida sobre as nossas vidas, ó Deus. Tomamos posse da Tua palavra, Deus, deste momento de oração, sabendo que a sua oração tem poder de mover cadeias, montanhas, ó Deus. Jogar por terra todo o mal, todo espírito de suicídio, de depressão, de dúvida, Senhor, de mal, ó Deus, de desobediência, Deus, de escárnio, ó Deus, de maldade. Seja repreendido em nome de Jesus, Senhor. Que o Teu amor, ó Pai, que é poderoso, que já venceu na cruz todos os nossos pecados, venha sobre essa vida que me ouve, ó Deus. E ela seja liberta, Deus, e ela seja alcançada, Deus, e ela seja arrastada pelo Seu amor, ó Pai, para que tenha uma vida plena, que tenha salvação, que viva na eternidade contigo, ó Deus. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amados, antes de você desligar, sair desse vídeo, compartilhe. Envie, coloque nos seus grupos. Vê se você ainda está inscrito no canal. Eu não estou aqui para o canal tão somente monetizar, porque Deus me dá tudo que eu preciso. Eu não preciso de muito. Então, é o desejo realmente de
compartilhar essa mensagem, de que o evangelho seja pregado, ele seja espalhado sobre a face da terra. Para isso ele me chamou. Então, quando eu peço a sua ajuda, porque Jesus não fez a obra sozinho, eu jamais farei. É você que é um elo dessa corrente, sabe? Talvez esse seja o seu papel. O meu é esse aqui, mas o seu é outro. E não pense que seu papel é pequeno, não. Seu papel é muito grande. Você é o elo da corrente. E se uma corrente perdeu um elo, ela se desfaz, ela se desmancha, ela não tem valor. Então, cada elo é precioso. Lembre-se disso. Muito obrigada. Eu te agradeço em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Fique na paz. Jesus te abençoe. E todos os seus sonhos que estiverem arraigados, estiverem submetidos a Ele. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração.